namastê. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, na verdade. Eu vou tentar ensinar para vocês uma forma de fazer um bolster para que a gente possa usar em casa, para que a gente possa também fazer prática de yoga restaurativo e aqueles relaxamentos que quem é aluno presencial está acostumado com o uso do bolster em alguns momentos da nossa aula. Então hoje eu estou trazendo algumas alternativas para que a gente possa também ter esse suporte, esse apoio que ajuda bastante numa prática de yoga voltada mais para ser relaxante, né? O yoga restaurativo que a gente chama, tá? Então eu vou trazer opções bem simples, na verdade. Você vai precisar de algum tipo de cordão, uma tesoura para cortar. Eu aqui vou estar usando alguns lenços, ou você pode usar um tecido, um lençol, tanto faz, tá? Você vai entender que é bem simples como que a gente vai preparar esse nosso bolster aí para ter em casa. Então aqui eu tenho alguns lenços e duas opções que eu gostaria de sugerir um cobertor. O cobertor as pessoas costumam ter em casa, mas eu vou sugerir um cobertor que ele seja com uma fibra mais firme, tá? Até mesmo aqueles cobertores que são bem finos, que são aqueles cobertores chamados de doação, eles também são muito bons para fazer isso, porque eles são firmes e não são muito moles, porque o bolster ele é confortável, mas ele precisa de uma fibra firme, né? Então, um cobertor que seja desses mais firmes, tá? Os cobertores, eu sei que todo mundo agora tem em casa, que são essas mantinhas de microfibra, mas elas são muito finas e macias, né? Elas são ótimas para você se cobrir durante a sua prática do yoga restaurativo ou do seu shavasana, porque elas são leves e aquecem muito bem. Mas para fazer o bolster ela não vai servir, tá? Porque a gente precisa de uma estrutura quase que no formato de um retângulo, né? Um cilindro comprido, e o bolster, quando a gente precisa apoiar o corpo, se ele for feito da microfibra, ele vai acabar dobrando e não fica tão confortável, aí não vai ser tão útil para nossa prática, tá? Mas se você tem a sua mantinha de microfibra, usa ela para se cobrir durante uma prática de yoga restaurativo ou durante o seu shavasana. A gente está aí quase entrando no inverno, então é uma boa alternativa, tá? Mas voltando a falar do bolster, então a primeira opção é com um cobertor, tá? Você pode simplesmente pegar o seu cobertor e dobrar ele em algumas partes até que ele fique um retângulo. Olha só como ele fica muito mais firme do que a microfibra, que fica muito solta, tá? Então quando ele é feito dessa maneira, tá? Vai te ajudar bastante. Então você pode simplesmente dobrar o seu cobertor dessa forma e tá usando na sua prática restaurativa, tá? O que é importante num bolster, né? Nessa almofada aí que a gente usa no yoga, é que ela seja firme e, né, ela tem esse formato padrão aí, que ela é mais larga do que o seu corpo e alta, tá? Então dobre o seu cobertor a ponto de que ele tenha aí em torno de um palmo de altura, tá? Mesmo que achatado, porque isso é importante. Se ele for muito mais fino, ele vai ter pouco efeito na nossa prática, tá? Então você pode, se quiser, fazer com um cobertor, você pode dobrar ele dessa maneira, tá? Quase que fazendo um rolinho. E se você quiser já deixar esse cobertor sempre preparado para a tua prática, o que eu sugiro fazer, que é bem simples aí, você pode pegar um lenço, um tecido, qualquer coisa que você possa, enrolar o seu cobertor. Aí você prende e firma bem. Aqui, você enrola, então você não vai ficar precisando, né? Cada vez que você se move durante a prática, você não vai precisar ficar dobrando aí o seu cobertor. Então, olha só, aqui, né? Uma sugestão bem simples, que depois você pode usar o seu cobertor e o seu lenço, né? Para qualquer outra finalidade, ou até mesmo como um cobertor e um lenço. E aí, então, você pode pegar 2 cordões, ou até mesmo um elastiquinho de cabelo,
e amarra nas pontas. Você vai fazer isso dos dois lados. Pronto, então ele vai ficar, olha, como se fosse um bombonzinho e fica aí muito prático para você usar na sua prática de posturas, ó. Então aqui você tem um bolster feito de cobertor, né? Ó, se tá do outro lado aí não tem problema, você vai conseguir tá usando ele dentro desse bombonzinho, tá? Então essa é a primeira sugestão aí para que você possa ter o seu bolster em casa. A gente sabe que é bem gostoso usar ele durante a nossa prática de yoga, ou até mesmo quando a gente deita para descansar, tá? Então essa primeira opção aí com o bolster, não precisa, né? Você não precisa ser nenhum artesão ou artesã, nem saber costurar nem nada, para que você possa ter isso aí e te ajudar em casa. Então essa é a primeira opção. E aqui eu vou trazer uma segunda opção também aqui. Tô usando lenços mesmo, mas você pode em casa usar um lençol dobrado também para fazer esse processo de enrolar. Essa segunda opção, ela vai levar daqueles colchonetes de acampamento que a gente encontra à venda até no supermercado. Eu a última vez que tive no supermercado, que vi nessas redes maiores de supermercado, a gente encontra isso. Eles são feitos um enchimento de uma estopa que é bem firme também, então é uma boa alternativa para você fazer o bolster. Então se você tem aí um equipamento de camping em casa e não está usando, né, nesse período que a gente não pode sair, né, você pode estar usando ele para fazer o seu bolster. Como que eu vou fazer ele com esse colchonete? Eu vou dobrar aqui, ó, no caso, como eu não quero desmontar ele, é claro que eu posso desmontar, pegar o enchimento dele e usar para fazer um bolster, mas esse não é o caso, a gente quer trabalhar de maneira simples. Então eu vou dobrar esse aqui, ó, em 3 partes. Eu não sei se tem a medida dele aqui, ó. Ele tem 1,90 de comprimento por 60 centímetros. Então da mesma maneira, ó, eu dobrei ele em 3 partes. Esse aqui chega a ser até mais firme do que o cobertor, tá? Uma boa alternativa é o cobertor de doação para fazer esse bolster aqui. Então olha só, o colchonete, então esses de camping dobrado em 3 partes aqui, ó, no caso, ou seja, ó, mais largo, ou pelo menos aqui da largura dos meus ombros, para que ele seja eficaz na minha prática. E da mesma maneira que eu fiz com o cobertor, ó, eu vou enrolar, dobrar ele aqui em algumas partes. E vou também vir com o lenço e prender ele. O lenço, nesse caso aqui, ele é um pouquinho mais necessário do que no cobertor, porque senão ele abre muito mais fácil. E aí você pode, né, revestir o seu colchonete, o seu bolster, a sua almofada aí para prática. E ele vai ficar, ó, também a mesma ideia do outro. É bem simples, estou dando aqui a opção de mais de um material, então você vai conseguir fazer em casa algumas dessas opções, ó. Aperta bem na hora de enrolar, prende lá, ó, faz outro bombonzinho. Lembra que não precisa ser um lenço, né? No caso, você pode enrolar ele numa canga. Só, bem enroladinho. E da mesma forma que foi feito com o outro, você também vai amarrar as 2 pontas. Muito bem, ó, então aqui a gente tem a nossa segunda opção de bolster. Ó, esse aqui ele fica bem mais firme, tá? Ele achata menos do que o de cobertor. Tudo vai depender do quão grosso é o seu cobertor. Ele não pode ser muito peludo e fofinho, ou até mesmo ser um edredom, porque daí não vai servir porque a gente precisa, né? E ele também, ó,
fica um pouco mais firme do que o cobertor. Então são essas duas opções que eu tô trazendo para vocês, tá? Que são bem simples, que vocês podem ter em casa. E claro, quem tem um pouco mais de dom com a costura, ou até mesmo tem uma máquina de costurar em casa, ou gosta de costurar à mão, eu vou estar mostrando aqui um outro bolster que eu tenho, que eu fiz em casa. Mas esse daí foi feito na máquina de costura, mas vou mostrar para você também como uma alternativa. Então esse bolster aqui, eu fiz em casa. Eu forrei ele com um tecido tipo corvim, por causa, como eu tenho gatinho em casa, cachorro, às vezes eles encostam, então gruda muito pelo. Então como eu preferi não ter o pelinho do bichinho aqui, que eles sempre passeiam pela casa, o que eu tenho em casa é com o uso de um corvinho, até que fica fácil de limpar para passar um paninho. E também não gruda o pelo do gatinho, que os gatinhos adoram, né? Uma almofada. Então esse aqui eu fiz com um corvinho, ele já tá bem achatadinho aí, que vocês até veem ele no vídeo da prática, tá? Vou mostrar pra vocês. Então ele foi feito um cilindro costurado, simples. Aqui, ó, ele é amarrado com um cordão, que fica guardadinho ali pra dentro, ó. Bem simples, então, para você que é costureira ou quer se aventurar e fazer o seu próprio bolster aí para sua prática de yoga, fica também essa opção, ó. Então ele é um cilindro, né? O fundo dele aqui é um círculo, você vem costura a lateral, também vai fazer da medida que você achar melhor aí. Eu coloquei aqui, ó, um outro quadrado, um pedaço do próprio tecido que eu usei para fazer o bolster, para que eu possa, ó, proteger, para que não saia a fibra dele. E esse bolster aqui, ó, o enchimento dele é feito com a mesma fibra, ó, que é essa fibra, esse retalho, né, de fio que a gente tem no enchimento do colchonete, tá? Como que eu cheguei a fazer esse modelo, né? O ideal, né, o que a gente compra aí, o bolster, ele é feito com algodão puro, bem firme, uma trama bem firme. Mas como a gente está tentando ser mais acessível e nesse período há uma dificuldade financeira para todo mundo, além do que a gente também não pode ficar saindo de casa para comprar coisas, é interessante que a gente fique em casa. Eu fiz com esse material aqui, que você vai encontrar, por exemplo, dentro de um colchonete. E como que eu cheguei na ideia desse material, sabendo que o bolster ele é feito de um material de algodão? Meu irmão teve um dia que ele estava querendo comprar um saco de boxe, e isso aqui também, querendo ou não, é muito semelhante a um saco de boxe. E teve um tempo que eu fiz Muay Thai, e eu lembrei o quanto isso aqui era firme e resistente. Então o saco de boxe é como se fosse um bolster bem grandão que a gente usa para bater. Mas como a gente não quer bater em nada, nem ninguém, pelo menos por enquanto, a gente quer só relaxar e tentar passar da melhor maneira possível esses dias, eu acabei chegando nessa ideia de fazer o bolster com esse tipo de tecido. E os sacos de boxe, de Muay Thai, eu vi que eles vendiam na internet o saco vazio e falavam, né, davam a orientação para que você enchesse com retalhos e tiras de tecido, né? Porque o tecido de algodão, enfim, o retalho, ele acaba ficando bem firme e bem pesado e, de certa forma, faz parte do que a gente espera da estrutura de um bolster. A gente espera uma almofada firme, mas que também não seja muito dura, ó. Então eu fiz esse. Com isso aqui, você também pode fazer um rolinho dessa forma e encher ele com retalho de tecido. Aí eu coloco aqui o quadradinho para que ele não saia. Esse aqui eu fiz com uma forração só, você pode fazer com mais. E aí fazer dentro do que você prefere, do que você tem acesso aí na sua casa. Então eu tenho certeza que se você olhar com carinho em casa, você consegue preparar, né, de maneira bem simples, dessas formas aqui, ó, de você ter o seu bolster para usar ou para sua prática de yoga ou para usar mesmo para relaxar. E quando chega, né, cansada, a gente sabe que é muito bom usar o bolster
seja nas costas, embaixo dos joelhos, né, atrás das pernas, para elevar e trazer um conforto maior para o nosso corpo, né, o nosso verdadeiro templo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas opções que eu trouxe. Tá? Eu gosto bastante delas, tenho o meu bolster em casa porque é uma delícia realmente, não só pela prática do yoga, mas quando a gente quer descansar e deitar, relaxar um pouquinho também é muito bom. Tá? Então, se você é minha aluna, tá nos grupos de WhatsApp e fizer o seu bolster, manda uma foto lá pra gente, compartilha com as colegas, aí serve até como um incentivo, às vezes para quem tá um pouquinho mais desanimado em casa, a quem sabe aí se aventurar em outras coisas, em outras atividades, né? E as tarefas manuais vêm aí, né, como um grande auxílio pra gente nesse período. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é minha aluna, não me conhece pessoalmente, você pode entrar em contato comigo através das páginas do Facebook ou do Instagram, né, como Thalita Tiepolo ou Thali Yoga, que você vai encontrar lá, é só mandar uma mensagem que eu sempre vou responder. Às vezes demora um pouquinho, porque com essa gravação de aulas, essa demanda é um pouquinho maior, um pouquinho mais de trabalho, mas a gente tenta responder todo mundo e eu espero que vocês tenham gostado. Para as minhas alunas das aulas presenciais, né, quero dizer também que eu tô morrendo de saudade. Infelizmente mais um mês aí que a gente ainda não pôde voltar com a prática, né, com a nossa aula presencial, mas quero dizer que eu tô com muita saudade e agradecer de coração a contribuição que vocês fizeram, né, a todas que puderam contribuir. Isso tem me ajudado muito a passar por esses dias aí e eu só agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam o bolster de vocês em casa, mesmo que não seja para a prática de yoga restaurativo. Eu sei que vai ser um grande apoio aí em casa quando a gente quer assistir, quando a gente quer descansar. Então eu espero que vocês aproveitem de alguma maneira isso que eu posso estar compartilhando com vocês. Então muito obrigado, gratidão por essa prática de hoje, que não é yoga, mas também é muito boa. E aí nessa semana ainda a gente vai ter o vídeo usando o bolster, então usando um apoio. Tá? Vou sugerir também que você faça no mesmo processo desse um bolster menor. Se você não tem daquelas almofadas pequenas que encaixam bem na curvatura aqui do seu pescoço, você pode fazer uma menor usando uma toalha, tá? Então fazer um rolinho com a toalha aqui também a gente vai poder usar na nossa prática aí de yoga restaurativo, que eu vou trazer algumas alternativas para que vocês possam, né, expandir e trazer um conforto para o corpo enquanto estão deitadas, relaxando aí numa prática um pouco mais silenciosa, um pouco mais para dentro, um pouco mais restaurativa, tá bom? Então muito obrigado, agora sim, gratidão, 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 até a próxima, namastê!